tá? Fique tranquila que apareceu. Vamos ver a programação aqui, a gente já se organiza, tá? A gente já se organiza já. Bom, semana que vem temos nossa provinha, né? Na última aula. As duas primeiras a gente vai reservar para tirar dúvida. Eu vou... Segunda-feira vai estar aberto, mas eu vou abrir para vocês verem já. Segunda-feira não, vou abrir sexta-feira já a plataforma. Mas eu já vou mostrar para vocês que eu já fiz aqui um negócio aqui. Espera aí. Eu não estou achando. Não estou achando. Estou achando. Está gravado isso. Não estou achando. Será que veio para cá? Não, não veio para cá. Isso está os antigos. É revisão, Glé? É exercício que é preciso fazerem. Eu marquei, mas por que não está aparecendo aqui? Uai. É que tinha um que apareceu revisão lá. Aonde? A hora que você correu aí tá heavy. Lá Aí mesmo. na plataforma dessa semana? Aí, Glé, onde você tá mexendo? Deixa eu ver aqui se foi aqui que eu pus. Eu lembro que eu marquei alguns exercícios para vocês fazerem. Mas eu não lembro onde está esse arquivo. Eu preciso ver. Não está postado na plataforma, né? Não sei. É. Bom, depois eu vejo. Que eu lembro que eu marquei, né? Tá? Então aí a gente deixa para tirar dúvida. E na última aulinha eu abro a prova para vocês terem mais tempo para fazer. Tá? E de química não tem a primeira prova. Hoje é a última aula de trabalho. Aí, aí a gente começa pilhas, tá? Tá? Eu só não lembro onde que eu separei os exercícios. Depois eu vejo isso. Bom, então, materinha da frente 2 praticamente já acabou, porque só tem tetraedro, né? E tetraedro é pirâmide. Então, basicamente, da frente 2 acabou e da frente 1 acaba hoje. Nós vimos a semana passada que 3 pontos podem ser colineares. Para a gente saber se eles são colineares, a gente monta um determinante. E aí, eles vão estar alinhados se esse determinante der zero. Se esse determinante não der zero, eles vão formar um triângulo. E vocês aprenderam que a área do triângulo é determinante dividido por 2 em monta. Vocês aprenderam no primeiro ano a fazer a função do primeiro grau, que é uma reta. Então, lá no primeiro ano, a gente trabalhava para montar a função do primeiro grau com o sistema. Então, a gente pegava a funçãozinha do primeiro grau e montava a equação da reta usando o sistema. Aqui nós vamos ver outras maneiras
de montar essa equação da reta. Então, a geometria analítica trabalha com retas, depois vai trabalhar com circunferência, depois vai trabalhar com elipse, parábola, hipérbole. E a reta tem várias maneiras para montar a equação. E várias maneiras para dar a resposta também. Então, hoje nós vamos aprender uma outra maneira para montar a equação da reta, usando exatamente o conceito da aula passada, de alinhamento de pontos. Então, ele vai te dar 2 pontos, como ele fazia o ano passado, só que agora nós não vamos fazer sistema. Nós vamos usar a condição de alinhamento de 3 pontos. É bem fácil. Então, você pega os 2 pontos que ele deu. Então, nesse tipo de exercício, sempre ele vai te dar 2 pontos e pedir para você montar a equação da reta que passa por esses pontos. Então, a gente sempre vem aqui, coloca um terceiro ponto, que a gente vai chamar de xy, e monta o determinante. Com os 2 pontos que ele deu, xa, ya, 1, xb, yb, 1. O x e o y, que é do terceiro ponto, 1. Se eles formam uma reta, eles estão alinhados. Então, o determinante é 0. E com esta resolução, você vai montar a equação da reta. É extremamente simples. Tá? As respostas é que vocês têm como novo aqui. Isso é novo. Você pode ter a resposta. Ele pode pedir para você equação geral da reta. Equação geral da reta é quando você põe tudo de um lado só, igual a 0. Ele pode pedir a equação reduzida, que é quando você isola o y, como a gente fazia o ano passado. E aí tem uma coisa muito importante que nós vamos falar bastante depois, que é esse númerozinho aqui, que está com o x. Esse númerozinho chama coeficiente angular. E nós vamos usar bastante coeficiente angular nas aulas que vêm para frente. Então, reduzida, quando você isola o y. Geral, quando você iguala a 0. Essas são as duas principais. São os 2 tipos de respostas que ele pode pedir. Equação segmentária. É um outro tipo de dar resposta. Mas é muito legal essa equação segmentária, principalmente quando você está fazendo testes. E tem um monte de exercício de física assim, na parte de movimentos. O cara vem aqui, ele te dá lá, por exemplo, espaço e tempo. Um exemplo só. Para você montar a função horária. Vocês fizeram isso ano passado. Ele vem aqui e faz assim. Vem aqui lá. 10, 22. E fala para você montar a função horária. Existe um jeitinho que é usando a equação segmentária, que você não usa nada, nem determinante, não usa sistema, não usa nada. É só fazer assim, ó. T sobre 2. Isso aqui é muito legal para testes. S sobre 10. Você precisa conhecer esses 2 pontos aqui sempre. S sobre 10. Sempre igual a 1. E aí você já montou a equação da reta. É só tirar o mínimo que você já montou a função horária. Então, essa é uma dica muito legal para teste. A apostila não traz isso agora, desse jeito, mas é legal para testes isso. Se eu conhecer esses 2 pontos, eu não faço determinante, não faço nada. Eu venho direto aqui na segmentária. Depois eu tiro o MMC e ajeito a equação.
Então, isso aqui é uma dica legal para testes. Beleza? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Sim, Gladys. Quiserem dar um printzinho ou copiar, é legal. Eu gosto muito da segmentária para isso. Porque tem um monte de exercício de vestibular que você pode usar. Tinha um do Enem, esses dias que mandaram para mim, que era de volume, vazão, não lembro o que que era. Acho que era vazão. De um tanque e tal. Aí ele dava aqui para volume. Ele dava aqui -5, 4. Aí ele pedia lá, quando o tempo valia 10, quanto vale o volume, um exemplo. Então era só você montar a segmentária aqui, ó. V sobre -5. Elimina de você fazer sistema. Elimina de você fazer determinante. Elimina tudo. Desde que você conheça os dois pontinhos que a reta corta os eixos. Você pode vir direto na segmentária. Beleza? Eu queria fazer um comentário mais detalhado. Isso é legal para testes. Tudo certo, gente? Cansei dessa corzinha, vamos mudar. Sim. Então vamos lá. Retas particulares. Se você tiver uma reta paralela ao eixo x, não precisa fazer nada para montar a equação. É só pegar o valorzinho aqui e fazer y igual a k. Toda reta paralela ao eixo x vai ser desse jeitinho. Y igual a 2, y igual a 3 e assim por diante. Toda reta paralela ao eixo y tem a equação x igual a k. Então, se aqui for 4, por exemplo, então x é igual a 4. Então, quando você vê um negócio assim, x é igual a 3, é uma reta. É uma reta paralela a y. E toda reta que passa pela origem não tem o coeficiente linear. É sempre desse jeito. Y é igual a mx. Só para fazer um comentário sobre essas retas particulares. Fiz alguns exemplos antes da apostila, para vocês poderem fazer, que essas duas aulas são super simples, tá? Super simples mesmo. Determina a equação geral da reta. Então, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Que isso é uma coisa nova. Isso não tinha no ano passado. Então, presta atenção do jeito que ele quer a resposta. Ele quer a equação geral. Equação geral é quando você coloca tudo de um lado só e igual a zero. Bom, vamos usar aqui o determinante para montar a equação da reta. Então, a primeira vez a gente está fazendo isso. Então, a gente pega os pontos. Então, pega lá, -2 e 3, completa com 1. 1 e -1, completa com 1. E coloca o x e o y. Então, sempre que você quiser montar uma equação de reta, conhecendo dois pontos, você tem esse caminho, que é o caminho do determinante. Como os pontos estão alinhados, porque formam uma reta, então esse determinante é igual a zero. Aí é só resolver o determinante. Do jeitinho que vocês sabem. Então, vai lá. -2 vezes -1 vezes 1. 3 vezes 1 vezes x. 1 vezes y vezes 1. Aí, vamos na diagonal secundária. X vezes -1 vezes 1. Troca o sinal. Mais x. 1 vezes 3 vezes 1. Troca o sinal. -3.
e y vezes 1 vezes menos 2, troco o sinal, mais 2. Equação da reta vai ter sempre o x e o y. Então, vai ter o x e o y na resposta. Você está montando uma função do primeiro grau, que aqui a gente vai chamar só de equação da reta. Geral é a resposta quando você põe tudo de um lado só, iguala a zero. É bem simples, tá? Bem tranquilo para fazer. Quem faz o determinante repetindo não tem problema. Repete a primeira e a segunda coluna. Então, cada um faz o determinante do jeito que quiser. Certo, gente? Vamos embora. Certo, Gazinho. Aqui ele não pediu, mas se eu quiser ser reduzido, tá? É só uma observação aqui, ó. Se eu quero a equação reduzida, eu vou isolar o y. Mas aqui tem uma coisa muito legal que a gente faz, que vai ser importante para as aulas que vêm para frente, tá? Então, você tinha aqui 4x mais 3y menos 1 igual a zero. Então, você vai isolar o y para achar reduzido. Isso aqui é só uma observação. Ele não pediu. Passei o 4x para lá, passei o 1 para lá. O que a gente faz diferente aqui é não colocar assim, ó. Aprenda a fazer isso que vai ser importante quando entrar retas paralelas e perpendiculares. Então, a gente não faz assim. A gente passa o 3 separadinho, que dá na mesma, certo? Mas que é importante para nós, para achar o coeficiente angular depois. Então, a gente faz assim, porque fica mais fácil de ver o coeficiente angular e linear. Então, toda vez que você for reduzir uma reta, você vai isolar o y, e aí você vai passar dividindo o 3, só que você passa para cada um, tá? Então, só adiantando algumas coisas que a gente vai usar depois. Se eu quiser fazer o gráfico, como vai ter exercício para fazer o gráfico, é só marcar os dois pontos e traçar a reta. Como assim, professor? Vocês já fizeram um monte lá no primeiro ano. Se você quiser montar o gráfico dessa reta, é só vir aqui, marcar os pontinhos, sempre 2. Então, você põe lá menos 2 e 3. Menos 2 e 3, marquei um ponto. 1 e menos 1, marquei outro ponto. Pronto. Agora você vem e traça a reta, como vocês faziam o ano passado. Aqui tem exercício que ele vai mandar você construir a reta. Tá? Então, você pega dois pontos que você tem, marca os pontos no eixo e constrói a retinha. Todo mundo sabe fazer isso. Melhor do que eu já. Os pontos A1 e 3, por exercício é importante. B menos 2 e menos 1, C6 e 5 são vértices de um triângulo. Determine a equação suporte da mediana relativa ao vértice A. Bom, a aula passada a gente fez o comprimento da mediana. Quanto era esse comprimento? Que a gente usava a fórmula da distância, que era o Pitágoras. Lembram? Então, a gente fazia lá xa menos xm ao quadrado, ya menos ym ao quadrado. Agora, hoje eu não quero o comprimento da mediana. Eu quero
a equação da reta suporte da mediana. Só presta atenção relativa a que vértice ele vai dar. Como eu falei a semana passada, existem 3 medianas. Como ele quer em relação ao vértice A, nós temos que achar o ponto médio de BC, porque mediana sempre passa pelo ponto médio. Boa, Guilherme. Vou desligar. E aí, Luquinha, beleza? Agora que eu vi o seu aqui, Luquinha. Beijo na bunda, Luquinha. Vou desligar a energia de Guilherme. Boa. Então, vamos lá. Então, vou achar o ponto médio, que vocês já sabem como é que acha. Soma o x, divide por 2. Soma o y, divide por 2. Então, claro, de B e C, porque o ponto médio que a gente está achando é de B e C. E aí, com os pontos A e M, vamos montar a equação da reta, que é a aula de hoje. Então, pega lá o ponto A, 1 e 3, ponto M, 2 e 2, e joga no determinante. 1 e 3, completa com 1. 2 e 2, completa com 1. Põe o terceiro ponto, que é o x e o y, e faz o determinante igual a 0. Para encerrar, 2 exercícios da segunda aula, que vão pegar aquelas equações particulares, tá? Então, a primeira equação, 2x mais 8 é igual a 0. Você vai falar, mas isso é uma equação do primeiro grau. É, mas é uma reta, lembra? Então, quando você só tem o x, significa que a reta é paralela ao eixo y. Isso aqui é só teoria, tá, gente? Quando você só tem o y, a reta está paralela ao eixo x. E quando você não tem o coeficiente linear, a reta passa pela origem. Então, são aqueles 3 casos das retas particulares, que são aquelas que são paralela ao eixo x, x é igual a alguma coisa, paralela ao eixo y, que é uma reta constante, e quando não tem o coeficiente linear, que aí você precisou colocar pontos aqui. Então, eu coloquei x é igual a 0, y é igual a 0, x é igual a 1, 2 vezes 1, 2, e marquei os pontinhos. Uma observação importante, que vai aparecer em diversos lugares, toda vez que você quiser ponto de intersecção, seja de duas retas, seja de uma parábola e uma reta, uma circunferência e uma reta. Sempre que você quiser achar os pontinhos aqui de intersecção, no caso das retas é um ponto só, você resolve o sistema entre as duas retas ou entre a reta e a parábola, que vai te dar 2 pontos, ou entre a reta e a circunferência, que vai te dar 2 pontos também. Então é só resolver o sisteminha, que vocês estão careca de saber como é que faz. Então pega as duas retas que ele deu, resolve o sisteminha. Acha o x e o y. Então o ponto de intersecção é 1 e 1. Se eu construir as retas, significa que elas vão se encontrar no ponto 1 e 1. Então, se eu marcar as retas no gráfico, o que eu achei foi esse ponto de intersecção aqui. 1 e 1 no caso. Belezinha? Alguma pergunta? Sim ou não? Não, Glésia, tá tudo ok. Essa aula é bem facinho.
Essa aula vocês vão fazer bastante tranquilos. Vocês vão fazer agora, enquanto isso eu vou procurar aquele arquivo lá. Ver onde eu pus aquele arquivo lá. Vou encerrar a gravaçãozinha aqui.